Boa tarde novamente. Estamos aqui hoje para o terceiro dia do nosso Chá das 6 e eu tenho uma notícia que os vídeos dos outros 2 dias eu já coloquei também disponível no canal do YouTube, então se alguém preferir assistir por lá ou quiser compartilhar com alguém, algum amigo que não tenha rede social, é possível agora compartilhar no meu canal. O meu canal do YouTube chama Alium Consultoria, com 2 L's, mas depois eu deixo lá aqui no link da minha bio. Eu coloquei ali hoje um grupo de temas para as pessoas votarem. Os temas que mais foram votados para hoje foi engajamento de equipe e, em segundo lugar, metas e objetivos. Então, eu vou deixar metas e objetivos para segunda-feira. E hoje eu vou falar sobre engajamento de equipe. E aí tem alguns pontos que eu quero falar sobre esse assunto, né? E eu coloquei engajamento exatamente por isso. Primeiro a separação, a diferença um pouco, né, de quando a gente fala de motivar uma equipe e de engajar uma equipe. Eu sempre gosto de começar com essa: oi Bang, tudo bom? Legal ter você por aqui. É sempre bom. Eu já vou deixar claro assim, a gente nem sempre eu consigo acompanhar aqui os comentários, então se eu não responder para alguém aqui na hora, eu peço desculpas, mas é a minha falta de habilidade mesmo, tá bom? O que eu gosto de começar falando da diferença, né, da motivação e do engajamento, porque a gente às vezes tem uma falsa impressão de que a gente consegue, que é possível um líder ou uma pessoa motivar uma outra pessoa, né? O líder, ele não consegue motivar a equipe dele, porque motivação é algo que vem de dentro. Motivação é literalmente o nosso motivo para a ação, e cada um tem o seu motivo para agir. Então, o que o líder consegue fazer, quando a gente fala da motivação, é entender o que é que motiva aquela pessoa da equipe dele, ou as pessoas que estão ali ligadas a ele, para ele entender se a empresa consegue oferecer esse ambiente que motiva. Se eu tenho um funcionário, por exemplo, na minha equipe que se motiva por desafios, eu preciso deixá-lo se sentindo sempre desafiado a aprender mais. Se eu tenho alguém que é muito voltado para detalhes, preocupado com o detalhe, com a rotina, com o processo, com o passo a passo, eu preciso garantir que ele tenha um ambiente seguro para se preocupar com isso, sem colocar talvez a pressão e o desafio que eu preciso estar sempre preocupado com o outro. Então, motivar alguém tem mais a ver com oferecer as condições para que a pessoa se mantenha motivado pelo que ela se motiva, né? Aquilo que me motiva eu encontro na empresa, eu encontro nesse líder, eu encontro nessa minha equipe, tá? Mas eu queria falar mesmo era do engajamento. Por quê? Porque a diferença do engajamento as pessoas podem estar extremamente motivadas e não estarem engajadas, e vice-versa, né? Uma coisa não está ligada à outra. O engajamento das pessoas, como é que a gente entende isso, né? Quando a gente fala o que é um funcionário engajado é um funcionário que ele está comprometido com o trabalho que precisa ser feito, com as metas que foram estabelecidas, ele está comprometido com o sucesso daquela equipe, com o sucesso dele como profissional nessa equipe, né? E aí, para a gente oferecer um ambiente onde a gente consegue manter a nossa equipe sempre trabalhando engajado, é claro que tem algumas coisas que vão facilitar para que isso aconteça, né? Uma delas tem a ver com a cultura da empresa. E aí, a cultura da empresa, então se você é empresário, dono de uma empresa, dono de uma pequena empresa, a cultura da empresa é responsabilidade sua, né? De estabelecer e entender qual que vai ser essa cultura. E se você é um líder dentro de uma empresa, é claro que aquela empresa, dentro de uma grande empresa, por exemplo, ela já tem a própria cultura, mas é tarefa dos líderes reforçar essa cultura com a sua equipe. E quando a gente fala cultura, o que eu estou querendo dizer? Cultura nada mais é do que como as coisas são feitas por aqui, como as coisas acontecem aqui nessa empresa, nessa equipe. Então, ter uma cultura confiável cada empresa vai estabelecer aí uma cultura que acha importante, né? Tem empresas que têm uma cultura mais voltada para
metas, para objetivos, para resultados. Tem outra que vai ser mais centrada nas pessoas, tem outra que vai ser mais centrada na sua relação com o meio ambiente. Cada uma vai ter ali a sua particularidade, mas uma coisa que é importante ter em qualquer uma delas é ser uma cultura confiável. E o que é uma cultura confiável? É o funcionário, a equipe ter a certeza de que aqui nesse lugar o que se fala, se faz. Né? As coisas que são ditas, que são faladas, os discursos que acontecem aqui, eles realmente acontecem na prática. Então isso já dá uma primeira forma da gente conduzir e produzir engajamento dentro da equipe, né? Garantir que a gente tem uma cultura confiável. Aqui a gente faz o que a gente fala, as consequências boas ou ruins acontecem da forma como a gente tinha combinado, como a gente tinha estabelecido. Para a gente ter uma equipe engajada, a gente precisa cuidar dessa equipe, né? Se a gente está querendo que essa pessoa tenha esse comprometimento tão grande com a empresa, com os resultados, com a equipe, com esse trabalho, eu também preciso estar tão comprometido com ele para dar o apoio que ele precisa, para cuidar desta pessoa, para que ela possa ser o melhor profissional possível. Então, é uma via de mão dupla de cuidado, né? Assim como eu quero o comprometimento dele, eu preciso estar comprometido com o bem-estar dele, com o ambiente saudável, com diversos mecanismos que a gente usa no nosso dia a dia. E aí, entrando um pouco nesses mecanismos, nessas ferramentas, uma das coisas que mais ajudam as equipes a funcionarem bem é uma comunicação efetiva, é uma comunicação que acontece o tempo todo. Então é o líder que ele está próximo da equipe, ele conhece cada um das pessoas que trabalham ali com ele, ele consegue fazer alinhamentos rápidos e claros com as pessoas, porque uma coisa que ajuda a engajar as pessoas, por exemplo, é elas saberem claramente o que é que precisa ser feito, como se espera que seja feito e principalmente o porquê que ela vai fazer aquilo. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente passa uma tarefa para as pessoas fazerem, né, para aquela equipe desenvolver, e a gente só passa cada um o seu pedaço. Olha, você faz isso aqui, eu preciso que você faça aquilo, e a gente não dá o contexto para as pessoas. Elas vão fazer aquilo que a gente pediu, daquele jeito, e é o que ela vai conseguir entregar. Se eu consigo dar um contexto maior, eu explico o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o como que eu espero que ela entregue isso, qual é o resultado final, dar clareza para as pessoas, né, ajudam com que as pessoas se comprometam mais com o resultado, e ao se comprometer com o resultado, ela pode até te trazer propostas de melhoria sobre aquilo que você pediu. Então, dar essa liberdade para a equipe também é importante. Significa que tudo a gente vai discutir, tudo a gente vai o tempo todo, né? Levar mais tempo para fazer, para ver o que todo mundo acha daquela situação? Não necessariamente. Quando as coisas são mais urgentes, a gente precisa que tenha uma orientação mais direta do líder, fato, né? Mas quando a gente está desenvolvendo uma pessoa, ou quando a gente tem um pouco mais de tempo para resolver aquilo, a gente pode e deve trazer para as pessoas esse pano de fundo, né? Deixar claro para ela, trazer um pouco do que a gente chama de o propósito do trabalho. Essa palavra caiu um pouco no modismo, né? E ficou um pouco nessa coisa tudo agora tem que ter propósito, né? Mas quando a gente fala do propósito do trabalho, é deixar claro para a pessoa por que aquele trabalho que ela faz é importante. Deixar claro para a pessoa que cada etapa daquele trabalho é importante, né? Ele vai impactar no resultado final, e o resultado final pode ser a satisfação do cliente, pode ser um trabalho com melhor qualidade, pode ser um trabalho com melhor segurança, né? Para todos os envolvidos ali no trabalho, ou para o cliente. Imagina uma indústria automobilística, eles precisam se preocupar muito na qualidade da produção, porque aquilo impacta na segurança, inclusive, do usuário final. E para ter essas pessoas todas tão preocupadas com isso quanto a liderança, a gente precisa trazer esses elementos. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo que a gente está. Então, eu gostaria de
de fazer aqui um resumo sobre como eu consigo trazer mais engajamento para a minha equipe, eu colocaria, se você fosse colocar um passo a passo, né? Vamos fazer um checklist, deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso para engajar a minha equipe. Então, primeiro, você consegue ter uma cultura confiável, né? Portanto, aquilo que a gente fala, a gente faz, não tem um discurso para todo mundo e depois aqui dentro a gente faz de uma forma diferente, as pessoas ficam perdidas e perdem a confiança na liderança. Então, isso é uma coisa importante. O líder está próximo da equipe dele, ele conhece cada um, conhece seus pontos fortes, sabe aonde ele funciona melhor, até que ponto ele precisa desafiá-lo, até que ponto ele precisa dar espaço para que ele se preocupe com os detalhes, né? Ou para que ele consiga articular com as pessoas conforme ele precisa. Então, ele conhece as pessoas, ele está próximo dessas pessoas. Ele se comunica o tempo todo, então existe clareza para as pessoas sobre o que elas precisam fazer, sobre como fazer, o resultado que a gente espera para ela. Isso está alinhado o tempo todo. Às vezes tem uma ferramenta que é muito útil, que é fazer reuniões de alinhamento diárias, 10 minutos, todos os dias. Aí você vai dizer assim, nossa, mas todo dia precisa? Não precisa, ele já sabe o que tem para fazer. É verdade, mas se em 10 minutos, e aí não é nem uma reunião, tá, gente? Não é sentar, pegar um caderno e fazer uma reunião de 10 minutos. É um alinhamento rápido. Gente, qual que é a prioridade de hoje? Alguém tá com alguma dificuldade de ontem, que acabou, uma pendência que acabou passando de ontem para hoje, que precisa alinhar, precisa responder. Fazer esses alinhamentos, às vezes, acabam sendo super rápidos e economizam muito tempo lá na frente. Então, comunicação o tempo todo, com clareza, com alinhamento com as pessoas. As pessoas precisam sentir que tem oportunidade de se desenvolverem lá dentro, né? Elas precisam saber que o que elas fazem é importante, porque todo o trabalho é importante para o resultado final, e que elas têm a possibilidade de se desenvolver, de crescer, né? de aprender. Se a gente não estiver aprendendo, a gente se desmotiva muito rápido. E aí, quero deixar aqui para vocês hoje talvez uma tarefa, um desafio final, que é o seguinte: se você quer ter uma ideia, além desse checklist, né, que eu passei agora, faça um balanço aí para você, coloca 2 colunas dentro de um papel e numa coluna você escreve o que eu espero da minha equipe. Que tipos de comportamentos, que tipo de atitude, né, o que eu espero que essas pessoas me entreguem. E aí, na outra coluna, você se autoavalia e pensa o que é que eu ofereço para essa equipe, para que ela consiga me entregar tudo aquilo que eu espero. Então, é legal da gente fazer isso, e não tô querendo que você faça isso para você descobrir que, nossa, eu tô deixando muito a desejar como líder. Não, mas é porque somente quando a gente coloca luz nas situações é que a gente consegue resolver. Se eu não tenho uma equipe engajada, eu preciso mudar com certeza alguma coisa na minha condução dessa equipe. Eu costumo dizer que se uma equipe não está trabalhando muito bem, olhe para o espelho para entender onde está o problema. Então, olhe para o espelho. O que eu espero deles é esse comprometimento, é essa entrega no prazo, é essa preocupação com a qualidade, ok. O que eu estou conseguindo oferecer de suporte, de comunicação, de apoio, de criar um ambiente saudável, de ter clareza para essas pessoas e alinhamento para que elas de verdade saibam o que precisa ser feito e o impacto do resultado do trabalho que elas vão fazer. E principalmente o impacto se elas não fizerem da forma como a gente espera. Tá bom? Esse era um pouquinho do que eu queria falar de engajamento. Espero que tenha ajudado. Segunda-feira, então, a gente volta com o Chá das 6. A gente vai falar sobre metas e objetivos. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se você quiser mandar subtemas dentro disso, pode me mandar e a gente vai incluindo aqui no bate-papo da segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês que me acompanharam aqui. Vai ficar gravado, quem não conseguiu assistir ao vivo, consegue assistir depois, tá bom? Ótimo final de tarde para vocês.